Naquela noite, eu só queria um jantar em paz. A comida estava pronta, a mesa posta, e pela primeira vez em semanas, achei que meus pais e minha irmã fossem agir com respeito. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Meu pai gritou para que eu não tocasse na comida, dizendo que aquele jantar era para o noivo e os sogros da minha irmã, e não para mim, mesmo sendo na minha casa, com tudo comprado e preparado por minhas mãos. Enquanto minha irmã ria, zombando de mim, algo dentro de mim quebrou, e nasceu outra coisa, a certeza de que eles nunca mais iriam me humilhar. Naquele momento, sem que percebessem, começou a virada que destruiria a vida deles. Quer saber como uma filha rejeitada transformou a própria dor em justiça? Então escuta essa história até o fim, você não vai acreditar no desfecho. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu estava diante do fogão quando ouvi o grito do meu pai ecoar pela sala, nem pense em tocar nessa comida. Esse jantar é para sua irmã e o noivo dela. Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Fiquei imóvel, com a concha ainda suspensa sobre a panela, o cheiro do tempero subindo enquanto o estômago embrulhava. Tudo que estava sobre a mesa, as travessas, as carnes assadas, as massas e os doces, fora comprado e preparado por mim. Com o meu dinheiro. Na minha casa. Olhei para ele, esperando que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas seu olhar duro dizia o contrário. Ao lado dele, minha mãe cruzava os braços, apoiando o absurdo em silêncio, e minha irmã, Clarissa, observava a cena com aquele sorriso debochado que sempre usava quando via alguém ser humilhado, especialmente eu. Pai, tentei dizer, mas ele me interrompeu. Já falei, Isadora. Essa comida não é para você. O jantar é importante. Os sogros da sua irmã vão chegar a qualquer momento, e quero tudo impecável. Senti o chão sumir sob meus pés. A casa era minha, comprada com o dinheiro que juntei depois de anos trabalhando sem a ajuda de ninguém, e ainda assim, eu era tratada como uma intrusa. Clarissa riu baixo, servindo-se de um copo de vinho. Aceita, Isa. Você sempre foi exagerada. Fica quietinha no seu canto, que é o melhor que você faz. O sangue ferveu. Durante toda a vida, eu havia aprendido a engolir a injustiça. Desde criança, eles deixavam claro que Clarissa era o orgulho da família, que a mais bonita, a mais inteligente, a que daria certo na vida. Eu era a sombra, a reserva, a filha que fazia o que precisava sem esperar reconhecimento. E, ironicamente, foi justamente esse silêncio que me salvou. Trabalhei, estudei, abri meu pequeno restaurante e comprei minha casa. Achava que, talvez agora, eles me respeitassem. Mas estava enganada. Fiquei parada, observando-os tomarem posse do meu espaço, transformando meu lar em palco para exibir a filha perfeita. As risadas ecoavam, os comentários venenosos disfarçados de elogios voavam pela sala, e eu senti um nó subir pela garganta. Até que ouvi o portão se abrir. O carro estacionou e a voz da minha irmã ecoou, eles chegaram. O noivo e os sogros de Clarissa entraram sorridentes, trazendo flores e presentes. Assim que cruzaram a porta, o meu pai, como se fosse o dono da casa, correu para recebê-los. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Em casa. A frase me atravessou como uma lâmina. Eles estavam em minha casa, com meu jantar, e ainda me tratavam como empregada. Foi nesse instante que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Peguei o pano de prato, limpei as mãos e respirei fundo. O riso de Clarissa, alto e provocante, foi o estalo final. Caminhei até o centro da sala, entre todos, e disse com voz firme: chega. O silêncio que se formou foi tão pesado que eu podia ouvir o próprio coração batendo. Todos me olhavam. Esse jantar acabou, continuei. Vocês todos, saiam da minha casa. Agora. Meu pai arregalou os olhos, a mãe empalideceu, e Clarissa soltou uma risada incrédula. Você enlouqueceu, Isa? Está expulsando todo mundo? Estou expulsando quem nunca deveria ter entrado. A expressão deles mudou. O pai deu um passo à frente,
o rosto vermelho de raiva. Você não fala assim comigo, menina. Falo, sim. E repito, aqui quem manda sou eu. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, lentamente, comecei a recolher os pratos da mesa. O noivo e os sogros de Clarissa, constrangidos, trocaram olhares e se retiraram em silêncio. Meus pais hesitaram, mas seguiram. Clarissa foi a última a sair, e antes de cruzar a porta, sussurrou com um sorriso frio: "Você vai se arrepender disso, Isa." Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta da casa. Eu estava sozinha, cercada por panelas ainda fumegantes e lembranças de uma noite que deveria ter sido tranquila. Só que, sem saber, ao defender minha dignidade, eu havia acendido uma guerra. Uma guerra que mudaria tudo. Porque, a partir daquele momento, minha própria família passaria a me perseguir, tentando me destruir. Mas o que eles não sabiam era que aquele era o começo do fim, não do meu, e sim do deles. Naquela noite, depois que o portão se fechou atrás deles, sentei no chão da cozinha. As mãos ainda tremiam, o coração acelerado. O som do riso da Clarissa ecoava dentro de mim como um fantasma. Pela primeira vez, eu tinha dito não. E, pela primeira vez, eles me olharam como inimiga. Passei anos tentando merecer o amor dos meus pais. Fazia de tudo, trabalhava, ajudava nas contas da casa, cuidava da minha mãe quando ela adoeceu, emprestei dinheiro ao meu pai quando ele quase perdeu o carro. Clarissa nunca precisou fazer nada disso. Ela sempre foi a intocável, a princesa da família, como meu pai dizia. Quando algo dava errado, eles sempre achavam um jeito de culpar a mim e Clarissa, mesmo sabendo da verdade, ficava calada, satisfeita em me ver humilhada. Nos dias seguintes ao jantar, o silêncio virou meu inimigo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Achei que talvez o tempo amenizasse as coisas, mas não foi o que aconteceu. 3 dias depois, a campainha tocou. Era meu pai. Estava com um semblante pesado, os olhos duros, e um papel na mão. "Vim buscar o que é nosso." Disse, sem rodeios. "Nosso?" Perguntei, confusa. Ele ergueu o papel, "A casa. Essa casa é da família. Você não tem o direito de colocar a gente pra fora." Ri, incrédula. "Pai, a casa está no meu nome. Eu comprei com o meu dinheiro, com o que juntei em anos de trabalho. Você acha que teria conseguido sem nossa ajuda?" Retrucou, levantando a voz. "A gente te criou, te alimentou, te deu estudo. Tudo que você tem vem de nós. Então sim, essa casa é nossa." Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu no portão. Ela olhava para mim como se eu fosse uma estranha. "Entrega logo, Isadora. Não vamos discutir. Você só arruma confusão." Senti um nó no estômago. Era como se todos os anos de esforço, de tentativas, de amor, não significassem nada. "Não vou entregar, mãe. Eu não devo nada a vocês." O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele rasgou o papel e o jogou no chão. "Você vai se arrepender de ter nos envergonhado. Vai aprender que ninguém desrespeita sua família desse jeito." Quando ele saiu, percebi que aquela ameaça não era vazia. Em poucos dias, começaram as pequenas retaliações. A primeira foi no trabalho. Meu restaurante, que sempre teve bom movimento, começou a receber visitas de surpresa da vigilância sanitária, denúncias anônimas de irregularidades, boatos espalhados na vizinhança. Os inspetores não encontraram nada, mas o susto e a dor de cabeça foram grandes. Depois vieram as mensagens anônimas no celular. "Ladra de pais, ingrata, vergonha da família." No começo, ignorei. Mas então notei que algumas mensagens traziam informações que só minha família saberia. "Clarissa." Tentei ligar para ela. Ela atendeu rindo. "Gostou das visitas? Você devia aprender a não mexer com quem pode te destruir." "Está me ameaçando?" "Só estou avisando. Você quis guerra, Isa. Agora aguenta." Desliguei tremendo. Eu não era mais a filha ignorada.
Agora era o inimigo a ser eliminado. Na semana seguinte, meu carro foi riscado de ponta a ponta. O portão da minha casa amanheceu pichado com a palavra vergonha. E, para completar, meu fornecedor principal de insumos ligou dizendo que não faria mais entregas. Sua irmã me procurou, confessou o gerente, constrangido. Disse que você está envolvida em coisa errada. Não posso arriscar. Naquela noite, sentei sozinha à mesa e encarei o jantar frio. Eu não entendia como podiam me odiar tanto. Tudo que fiz foi exigir respeito dentro da minha própria casa. Mas parecia que, ao fazer isso, eu tinha cometido um crime imperdoável. O pior veio alguns dias depois. Recebi uma notificação judicial. Meu pai e minha mãe estavam me processando, alegando que haviam me emprestado o dinheiro para a compra do imóvel. Eles queriam metade da casa. O absurdo era tão grande que eu ri, mesmo com os olhos marejados. Liguei para um advogado, o Dr. Álvaro, um senhor calmo, conhecido na cidade. Isadora, isso é mais comum do que parece. Disse ele. Famílias brigam por dinheiro como inimigos. Mas você tem todos os comprovantes? Tenho. Transferências, contratos, recibos, tudo. Então fique tranquila. Eles não têm chance. Mas o que o doutor não sabia era que a questão não era só o dinheiro. Era o orgulho. O desejo deles de me ver rastejando, implorando perdão. Enquanto isso, Clarissa aparecia nas redes sociais sorrindo ao lado do noivo, mostrando viagens, jantares, a vida perfeita da filha amada. Cada postagem era uma provocação, um lembrete de que ela estava vencendo. Mas o que eles não imaginavam é que eu já havia começado a me preparar. Eu não iria apenas me defender, eu iria revelar tudo o que eles escondiam há anos. E, naquela noite, ao olhar para a chama azul do fogão, jurei em silêncio, eles escolheram a guerra. Mas eu vou terminar essa guerra, e nenhum deles sairá ileso. Na manhã seguinte à ameaça judicial, acordei antes do sol nascer. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal. Fiz café, sentei à mesa e espalhei todos os documentos da compra do imóvel. Ali estava cada centavo investido, cada comprovante de transferência, cada nota fiscal de reforma. Tudo pago por mim. Nenhum deles havia contribuído com R$1. Mas, à medida que revia os papéis, um detalhe me chamou a atenção. Um contrato de empréstimo assinado por mim, com o nome do meu pai como fiador. Eu não lembrava de ter assinado aquilo. A caligrafia era minha, mas o conteúdo não fazia sentido. Peguei o celular e fotografei o documento. Mandei para o Dr. Álvaro. Preciso que o senhor analise isso. Acho que falsificaram algo. Enquanto esperava a resposta, fui ao restaurante. As funcionárias me olhavam com pena. Eu fingia não perceber, mas os boatos se espalhavam. Diziam que eu havia roubado os próprios pais, que a casa não era realmente minha, que eu estava sendo processada por ingratidão. Clarissa havia plantado tudo. Quando abri o caixa do dia, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos minhas tiradas escondidas, e eu saindo de casa, no mercado, dirigindo. No verso, uma frase escrita à mão: você não tem ideia de com quem mexeu. Aquela noite, o medo me visitou pela primeira vez. Tranquei portas, fechei janelas, desliguei o celular. Deitei com o coração acelerado, pensando se eles seriam capazes de ir mais longe. E foram. 2 dias depois, o advogado me ligou. Isadora, confirmei suas suspeitas. O contrato é falso. Seu pai e sua irmã falsificaram sua assinatura para simular um empréstimo. Assim tentam justificar que o dinheiro veio deles. Isso é crime, doutor. Sim. Mas vai exigir paciência. Vamos reunir provas antes de movermos uma ação. Desliguei tremendo. Falsificação. Meus próprios pais haviam cometido crime contra mim. Tudo para me tirar o que conquistei. Decidi agir. Comecei a registrar cada ligação, cada mensagem, cada visita suspeita. Instalei câmeras de segurança discretas na frente da casa e dentro do restaurante.
Criei um e-mail secreto e comecei a guardar tudo ali, conversas, fotos, recibos, prints das redes sociais da Clarissa. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma antiga vizinha da minha infância, Dona Jurema, apareceu no restaurante. "Menina, você precisa se cuidar", disse ela, baixinho. "Seu pai e sua mãe foram no cartório semana passada, tentando tirar cópias de papéis antigos da sua casa antiga." "Como assim?" "Ouvi eles dizendo que iam provar que o dinheiro da venda veio deles. Que iam te desmascarar." A cada nova descoberta, o chão se abria mais. E, ao mesmo tempo, uma parte de mim se fortalecia. O medo estava virando estratégia. Comecei a investigar discretamente. Descobri que Clarissa havia pedido um empréstimo bancário grande no nome dos pais meses atrás. O fiador era o meu pai. E o destino do dinheiro? Reforma da casa da filha mais velha. A minha casa. Tudo estava sendo usado para me destruir. No domingo, eles apareceram de novo. Vieram juntos, como se nada tivesse acontecido. "Isadora, precisamos conversar", disse minha mãe, fingindo doçura. "Sobre o quê?" "Sobre resolver isso de forma pacífica", respondeu Clarissa. "É melhor para você." Ri de leve. "Pacífica? Depois de forjarem documentos e espalharem mentiras? Você está ficando paranoica", retrucou meu pai. "Acha mesmo que pode enfrentar a gente?" "Posso. E vou." Ele se aproximou tanto que pude sentir o cheiro do cigarro em sua roupa. "Você não tem noção do que está fazendo, menina. Nós somos sua família. Família não destrói. Família não falsifica." Eles saíram deixando um silêncio denso atrás. E foi nesse silêncio que tomei a decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, fui até um contador de confiança que trabalhava com um restaurante desde o início. Mostrei todos os papéis. Ele analisou um por um. "Isadora, isso aqui é sério", disse ele, franzindo o senho. "Essas assinaturas têm traços diferentes. Dá para provar que foram falsificadas. E olha isso", ele apontou um carimbo borrado. "Esse selo é de um cartório que foi fechado há mais de 5 anos. Isso aqui é falsificação grosseira." Fotografei tudo e mandei para o advogado. No mesmo dia, recebi uma ligação de número desconhecido. "Isa?" Era a voz de um homem, grave. "Sou repórter do Jornal da Cidade. Recebemos uma denúncia de que seu restaurante usa produtos vencidos. Pode comentar?" Fechei os olhos. "Clarissa de novo. Comente no tribunal." Respondi, antes de desligar. A partir dali, percebi que eles estavam tentando me forçar ao erro. Queriam que eu reagisse, que perdesse o controle, que me expusesse. Mas eu havia aprendido a lição mais importante da minha vida: quem reage com raiva, perde; quem espera, vence. Continuei trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Fingia ignorar as provocações, os boatos, as visitas inesperadas. Mas dentro de mim, tudo estava sendo calculado. Porque se eles queriam guerra, eu daria. Só que do meu jeito, fria, paciente, e com provas suficientes para derrubar cada um deles, vi inclusive Clarissa, a queridinha dos meus pais, que ainda não fazia ideia do que eu já havia descoberto. E naquela noite, quando fechei o restaurante e guardei o último prato, olhei meu reflexo na vitrine escura e disse em voz baixa: "Agora é minha vez." Passei as semanas seguintes observando. Sem pressa. Sem emoção. Eu sabia que se quisesse vencer, precisaria conhecer cada passo deles. Meus pais acreditavam que eu continuava fragilizada, isolada, sem forças. Clarissa, por outro lado, exibia nas redes sociais a nova fase de sua vida. Estava noiva de um empresário da cidade, chamado Rafael, filho de um influente político local. Era a chance perfeita para a família se aproximar de gente poderosa. E, claro, tudo precisava parecer impecável. A irmã perfeita tinha que continuar brilhando, mesmo que às custas da minha ruína.
Foi por isso que não me surpreendi quando soube que o jantar que eu preparei, o mesmo em que fui humilhada, era parte de uma tentativa dos meus pais de impressionar o sogro de Clarissa, um homem conhecido por seus negócios duvidosos. O que eles não imaginavam era que esse sogro, o Sr. Silveira, já havia jantado comigo meses antes, quando procurava um fornecedor de refeições corporativas. Eu recusara o contrato porque o nome dele aparecia em investigações por lavagem de dinheiro. E foi essa lembrança que acendeu uma ideia. Voltei a entrar em contato com o contador e pedi ajuda para rastrear transferências antigas feitas pelo meu pai. Não demorou muito para descobrirmos movimentações suspeitas em contas conjuntas da família. Isadora, veja isso, disse o contador, mostrando a tela do computador. Seu pai usou o mesmo CNPJ do restaurante, aquele que você registrou sozinha, para emitir notas frias. Ele movimentou quase R$200 mil em um ano. Meu sangue gelou. Ele usou meu CNPJ sem minha autorização? Sim. E, pelo visto, sua irmã também sabia. Tem compras no cartão dela vinculadas a essas notas. A raiva me atravessou como uma lâmina. Eles não queriam apenas me tirar a casa, estavam usando o meu nome para lavar dinheiro. Passei aquela noite em claro. Montei uma pasta com todos os comprovantes, mensagens e registros bancários. Entreguei tudo ao Dr. Álvaro, que estudou o material com atenção. Isadora, com isso, sua família não tá mais apenas mentindo. Eles cometeram crimes graves. Posso acionar o Ministério Público, mas se fizer isso agora, eles vão perceber que você sabe de tudo. Quer mesmo começar o confronto? Não ainda. Respondi. Quero que eles acreditem que estão vencendo. E assim começou o meu jogo de paciência. Fingi fragilidade. Enviei mensagens pedindo que parássemos de brigar, que eu só queria a paz da família. Clarissa respondeu com sarcasmo. Paz? Depois do que você fez, Isa? Se quiser mesmo resolver, assina logo a parte da casa para eles. Fingi ceder. Vou pensar. Respondi. Quero evitar mais confusão. Enquanto isso, instalei um gravador de voz escondido na sala do restaurante, o mesmo lugar onde meus pais costumavam aparecer sem aviso. E deu certo. 2 semanas depois, eles voltaram, já acompanhados de Clarissa e Rafael. Fiquei nos fundos, ouvindo a conversa pelo celular, em tempo real, assim que ela assinar, vendemos a casa e pagamos o resto do casamento. Disse minha mãe. E o restaurante? Perguntou Rafael. Fica para você e para Clarissa. Respondeu meu pai, orgulhoso. Aquilo dá lucro. Foi como levar um soco. Eles não queriam apenas me humilhar. Queriam apagar a minha existência. Deixei que terminassem a reunião e saí do depósito com o celular gravando vídeo. Entrei pela porta principal, e o barulho do salto no piso fez todos olharem para mim. Interessante essa conversa sobre vender minha casa e o meu restaurante. Falei com calma. Pena que está tudo gravado. Clarissa ficou pálida. Rafael olhou pro chão. Meus pais se entreolharam sem saber o que dizer. Você está ficando doente, Isadora, disse minha mãe, tentando rir. Gravando a própria família? Quando a família age como inimigo, a gente precisa de provas. Peguei o celular e saí sem olhar para trás. Naquela noite, levei o vídeo ao advogado. Agora você tem o que chamamos de confissão espontânea. Disse ele. Isso muda tudo. Mas, enquanto ele comemorava, eu sabia que aquilo ainda era só o começo. O vídeo seria útil, mas o golpe final precisava ser mais profundo. Nos dias seguintes, mantive o disfarce. Fingia desânimo quando falava com eles. Fingia arrependimento. Até que um dia, Clarissa ligou empolgada. Isa, o casamento vai ser antecipado. Papai conseguiu fechar o buffet com o pessoal do Silveira. Vai ser o evento do ano. Que bom para vocês. Respondi, fingindo indiferença. Onde vai ser? No Salão Miramar. Você pode ir, se quiser. Sorri.
Eu vou, sim. Desliguei o telefone e olhei para o calendário. Faltavam 15 dias para o casamento. 15 dias para o dia em que todos estariam juntos, cercados de câmeras, convidados e imprensa, o cenário perfeito para o que eu estava prestes a fazer. Naquela noite, escrevi em meu diário uma única frase: o palco está montado. Agora, eles vão provar do próprio veneno. Nos 15 dias que antecederam o casamento de Clarissa, eu vivi em silêncio absoluto. Trabalhava no restaurante, cuidava dos pedidos e, nas horas vagas, organizava cada detalhe do meu plano. Ninguém suspeitava de nada. Meus pais acreditavam que eu estava cansada, derrotada, conformada com a perda da casa e do respeito. Mal sabiam que, na verdade, eu estava prestes a devolver cada humilhação que me fizeram engolir. O primeiro passo foi com o advogado. Entreguei a ele a gravação da reunião no restaurante, as provas de falsificação, as notas frias emitidas em meu nome e a movimentação bancária suspeita. Quero que tudo isso chegue ao Ministério Público no dia do casamento, pedi. No dia do casamento? Sim. Eu quero que eles saibam o que é ser expostos em público, exatamente como fizeram comigo. O segundo passo envolveu o contador. Pedi que ele imprimisse um relatório completo de todas as transações ilegais ligadas ao CNPJ do meu restaurante. Depois, paguei a um repórter local, conhecido por não recusar uma boa história. Entreguei-lhe o material e disse apenas: vá ao casamento dos reis da cidade. O resto você vai descobrir lá. No dia marcado, acordei antes das 6. Tomei banho demorado, escolhi um vestido simples, mas elegante. Quando olhei meu reflexo no espelho, vi uma mulher diferente. Não a filha rejeitada, mas alguém que havia aprendido a transformar dor em estratégia. Saí de casa com uma calma quase assustadora. O Salão Miramar estava lotado, repleto de políticos, empresários e conhecidos da elite local. Clarissa brilhava no altar, com um sorriso calculado de quem acreditava ter vencido a vida. Ao seu lado, Rafael exibia o mesmo ar arrogante do pai, o Sr. Silveira, que cumprimentava todos como se fosse o dono do evento. Sentei-me no fundo, observando. Meus pais me viram, e o olhar de reprovação da minha mãe foi instantâneo. Não acredito que teve coragem de aparecer, murmurou, ao se aproximar. Vim desejar sorte. Respondi, com um meio sorriso. Afinal, vocês precisam mais do que eu. Ela franziu o senho, mas foi interrompida quando o cerimonialista anunciou o início da celebração. Tudo parecia perfeito, as flores, a música, o brilho das taças. Mas a perfeição é frágil, e eu sabia que estava prestes a se despedaçar. Durante o brinde, Rafael pegou o microfone, ergueu a taça e disse: a nova fase da nossa vida, a família que nos apoia e aos laços de amor que nos unem. Foi nesse momento que os telões do salão acenderam. As luzes diminuíram e, por um segundo, todos acharam que fazia parte do evento. Então, começou a tocar o áudio da conversa gravada no restaurante. A voz do meu pai ecoou alta: assim que ela assinar, vendemos a casa e pagamos o casamento. Logo depois, a de Clarissa: o restaurante fica pra gente. Ela nem vai perceber. O murmúrio se espalhou como fogo. O rosto de Clarissa empalideceu. Rafael tentou desligar o equipamento, mas o vídeo seguinte começou: imagens das notas falsas, dos extratos bancários, das assinaturas forjadas. E, por fim, a manchete que o repórter havia preparado: família envolvida em falsificação e lavagem de dinheiro, investigação em andamento. O salão virou um campo de choque. Os convidados cochichavam, jornalistas filmavam, e o Sr. Silveira levantou-se furioso. O que é isso, Rafael? Isso é verdade? Rafael gaguejou, tentando negar, mas a confusão já estava instaurada. Meus pais se viraram para mim, atonitos. O que você fez, Isadora? Gritou meu pai. Apenas devolvi a educação que vocês me deram. Respondi, com a voz firme. Lembra quando disse que eu ia me arrepender? Pois bem, acho que quem vai se arrepender agora são vocês. Clarissa correu até mim, com os olhos marejados de raiva. Você destruiu a minha vida. Não, Clarissa.
Eu só tirei a máscara que você mesma escolheu usar. Os seguranças tentavam conter os jornalistas, enquanto policiais civis, chamados a mando do meu advogado, entravam no salão com mandados de busca e apreensão. O Ministério Público havia agido rápido. Meu pai tentou argumentar, minha mãe desabou em prantos e Clarissa, ainda com o véu torto, foi conduzida para prestar depoimento. Saí do salão enquanto o caos tomava conta. Do lado de fora, o vento da noite me bateu no rosto como um sopro de libertação. A cidade inteira falaria daquilo por semanas. A família perfeita agora era manchete policial. Dirigi até o restaurante. Sentei no balcão, olhei para as panelas limpas e senti algo que não experimentava havia anos: paz. Pela primeira vez, não precisei gritar para ser ouvida. As provas, os fatos e o silêncio fizeram isso por mim. Sabia que ainda haveria consequências, processos, retaliações, tentativas de vingança. Mas naquele momento, nada disso importava. Eu havia vencido a batalha mais importante, provar que não era a frágil filha esquecida, mas a mulher que soube virar o jogo. E enquanto o relógio marcava meia-noite, servi-me de uma taça de vinho e pensei: eles tentaram me destruir. Mas foram eles que se demoliram sozinhos. Na manhã seguinte ao escândalo, acordei com o som do meu celular vibrando sem parar. Mensagens, ligações, notificações de jornalistas querendo entrevistas. Eu apenas olhei para a tela e deixei tocar. Pela primeira vez, eu não devia explicações a ninguém. O que precisava ser dito já estava dito, e registrado diante de todo o país. As manchetes tomavam conta das redes: casamento vira cenário de escândalo, família é investigada por falsificação e fraude. Filha rejeitada expõe pais e irmã durante cerimônia luxuosa. Enquanto isso, eu bebia meu café tranquilamente, observando o sol nascer pela janela. Era um novo dia, e ele não começava com medo. No mesmo dia, o advogado me ligou. Isadora, as investigações avançaram rápido. O Ministério Público pediu bloqueio dos bens dos seus pais e da Clarissa. Eles vão responder por falsificação ideológica, uso indevido de CNPJ e tentativa de estelionato. E o restaurante? Perguntei, tensa. Está limpo. Seu nome foi retirado de qualquer movimentação irregular. E, com as provas que você forneceu, você será tratada como vítima, não como envolvida. Suspirei. E o Sr. Silveira? Está tentando se desvincular da família da sua irmã, mas há indícios de que parte do dinheiro das notas frias foi parar nas empresas dele. Ele também será investigado. Eu ouvi tudo em silêncio. A justiça estava apenas começando, mas, de certa forma, eu já me sentia livre. Nos dias seguintes, os vizinhos cochichavam quando eu passava, mas, dessa vez, não com desprezo, e sim com curiosidade e, em alguns, admiração. É aquela moça que enfrentou os pais e ganhou. Coragem dela, eu não teria. O restaurante, que antes sofria com boatos e denúncias, começou a lotar. As pessoas queriam conhecer a mulher que desafiou a própria família. Eu não buscava fama, mas sabia que a verdade, quando aparece, tem o poder de mudar o vento. Uma semana depois, o advogado me chamou ao escritório. Isadora, o juiz determinou o confisco parcial dos bens dos seus pais. A casa em que moram será leiloada para pagamento das dívidas. E quanto à sua irmã, o noivo rompeu o casamento e ela pediu demissão do emprego. Está arrasada. Ouvir aquilo não me trouxe prazer. Só alívio. Eles finalmente estavam enfrentando o que tentaram jogar sobre mim. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Isadora, a voz dela tremia. Sua irmã está mal. A cidade inteira virou as costas pra gente. Seu pai não sai mais de casa. Você conseguiu o que queria? Fechei os olhos. Não, mãe. O que eu queria era respeito. Vocês que escolheram o resto. Ela tentou continuar, mas a voz falhou. A gente errou. Todos erram. Mas nem todos tentam arruinar quem os ama. Desliguei sem raiva, apenas com a certeza de que algumas feridas não precisam mais de remédio.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Usei o restaurante como refúgio, expandi o negócio e contratei 2 funcionárias novas, mulheres que, assim como eu, haviam sido desacreditadas por suas famílias. Criei um ambiente onde ninguém precisava provar seu valor para ser respeitada. Certa tarde, enquanto fechava o caixa, um envelope foi deixado na porta. Dentro, havia uma carta da Clarissa. A letra tremida denunciava o desespero. Isa, eu perdi tudo. O Rafael me deixou, papai não fala mais comigo, mamãe está doente. Eu sei que errei, mas eu não sabia que ia acabar assim. Se puder me perdoar um dia, eu vou entender se não quiser. Só quero que saiba que sinto falta da minha irmã. Dobrei o papel com cuidado e o guardei numa gaveta. Não respondi. Não por orgulho, mas porque algumas palavras precisam amadurecer antes de virarem perdão. A vida seguiu. O restaurante prosperou, e eu comprei uma casa simples, mas cheia de paz. Plantei um pequeno jardim na frente, o mesmo que eles diziam que era perda de tempo. As flores cresceram rápido, resistentes, como se também tivessem aprendido com as tempestades. Num fim de tarde, enquanto regava as plantas, uma cliente antiga se aproximou. Sabe, Isadora, eu admiro você. Queria ter tido a sua coragem. Sorri. Coragem não é enfrentar o outro. É enfrentar o próprio medo. Ela foi embora, e fiquei observando o céu alaranjado. Pela primeira vez, percebi que não sentia falta de ninguém. Eu havia sobrevivido à rejeição, à vergonha e à solidão. E, no final, descobri algo simples, mas poderoso: o silêncio, aquele que me sufocou por tantos anos, se tornou minha arma mais letal. Hoje, quando alguém pergunta se eu me arrependo, respondo com tranquilidade: não. Eles me ensinaram, sem querer, a nunca mais abaixar a cabeça. Fechei o portão do restaurante, caminhei até o jardim e sentei na varanda, sentindo o cheiro do café fresco vindo da cozinha. A brisa da noite soprou leve, como se sussurrasse que, enfim, tudo estava no lugar. Não havia mais gritos, humilhações ou lágrimas. Só a certeza de que o amor que eu nunca recebi deles, eu aprendi a dar a mim mesma. E, naquele instante, percebi, eu venci, e o meu silêncio foi o grito mais alto que eles já ouviram. Se você acompanhou essa história até o final, me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a Isadora fez? Teria coragem de enfrentar a própria família depois de tanta humilhação? Quero muito saber sua opinião. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu passar lá nos comentários e deixar um coração para você. Se essa história te prendeu, se te fez refletir sobre justiça, força e dignidade, já deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muita história nova por aí, com reviravoltas ainda mais surpreendentes e personagens que vão te deixar sem fôlego. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de superação e coragem. Às vezes, uma história assim pode abrir os olhos de quem vive uma situação parecida. Agora me conta, você teria reagido como a Isadora, ou teria perdoado? Quero ver sua resposta nos comentários.